Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão. Estamos na semana de mobilização nacional para a doação de medula óssea. Ela começou no último sábado e vai até o próximo sábado, dia 21. Uma lei de 2009, alterada no ano passado, para também tratar sobre a localização de doadores de medula óssea, determina que nesses dias de dezembro são desenvolvidas atividades de esclarecimento e incentivo à doação de medula óssea e à captação de doadores. Segundo a legislação, as ações e campanhas publicitárias feitas nesta semana devem envolver órgãos públicos e privados para informar e orientar sobre os procedimentos para o cadastro de doadores, a importância da doação de medula óssea para salvar vidas e o armazenamento de dados no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, o REDOME. O transplante de medula óssea é essencial para o tratamento de doenças graves que afetam o sangue e o sistema imunológico, como leucemias, linfomas e quadros autoimunes. A maior parte dos pacientes não encontram doador compatível na família e a chance de localizar alguém com essa condição na população chega a ser de 1 em cada 100 mil habitantes. Atualmente o Brasil possui 650 pacientes em busca de um doador de medula óssea que não é da família. Apesar de o número de doadores cadastrados ultrapassar os 5.700.000, segundo a Associação de Medula Óssea, a dificuldade para encontrar alguém compatível na população é enorme. A médica hematologista e coordenadora da associação, Carmen Vergueiro, explica que a medula óssea não é o que tem dentro da coluna espinhal. Ela esclarece que aquilo é medula espinhal. A especialista explica que medula óssea é o popular tutano, fica no interior dos ossos e tem células especiais chamadas progenitoras. Elas produzem as diferentes células do sangue e são usadas para fazer o transplante de medula óssea. O cadastro para ser doador pode ser feito na doação de sangue. É só informar o desejo de doar. É feita então uma tipagem sanguínea na amostra, que fica no banco de dados do REDOME. Caso surja uma pessoa compatível, o doador é chamado para novos exames que comprovem a compatibilidade. Entre as regras para ser doador de medula óssea estão: ter entre 18 e 35 anos, bom estado de saúde e não ter doenças transmissíveis, nem ter tido câncer. Uma das medidas importantes esta semana é ressaltar a importância de os doadores manterem seus dados atualizados no REDOME. Todos os pacientes à espera de doação estão no registro de receptores de medula óssea. Diariamente, os 2 bancos de dados se comunicam para verificar possíveis compatibilidades. Outra ação desta semana de mobilização é enfatizar a necessidade de aumentar o perfil de pessoas negras no REDOME. Atualmente, uma pessoa parda ou preta tem mais dificuldade de encontrar um doador do que uma branca. A doação pode ser feita de 2 formas: por coleta no osso da bacia ou pela veia. O procedimento é simples e o doador pode sentir dores locais após a coleta ou, em casos da doação pela veia, sintomas semelhantes a uma gripe, como dores de cabeça e dores pelo corpo. Quem passa pelo transplante de medula óssea segue em acompanhamento longo e contínuo, podendo ser até mesmo por toda a vida. Uma das primeiras etapas é verificar se a medula pegou e dura entre 2 a 4 semanas, até ela começar a funcionar de forma correta. As células doentes do receptor serão alteradas por células novas e saudáveis. O que você achou? Não é fácil se tornar um doador de medula óssea? Daí a importância da Semana de Mobilização Nacional para a Doação de Medula Óssea. Quem precisa de uma medula óssea, agradece. É verdade, Adriano. Tá, então, falando sobre a medula óssea e repetindo aqui para você algumas regras se você se interessou em ser doador de medula óssea.
ter entre 18 e 35 anos, bom estado de saúde e não ter doenças transmissíveis nem ter tido câncer. Tá, então, semana importante, começou no último sábado e vai até o próximo sábado, dia 21 de dezembro. Pé de Meia. Seu dinheiro no mundo dos investimentos. Olá, muito bom dia para você que acompanha a Rádio Senado. Hoje nós vamos conversar com o Cleiton Iaso. O Cleiton, ele é educador financeiro, autor de um livro muito interessante que se chama Provocação Financeira, um convite a repensar sua relação com o dinheiro. Então, o Pé de Meia hoje vai ser um pouco diferente. Nós vamos conversar com um educador financeiro sobre essa relação que às vezes é tão difícil de se ter com o dinheiro. Cleiton Iaso, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Pé de Meia, tudo bem? Tudo ótimo, prazer estar com você, Gisele, com os ouvintes. Eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre esse teu livro. Achei muito interessante já a partir do título, Provocação Financeira. Que provocações você propõe nesse livro, Cleiton? A grande brincadeira do livro é ele, de fato, te convocar à ação, né? Você ler um livro de educação financeira e não aplicar é tão útil quanto ler um de receita e não fazer nenhum bolo, ou ler uma lista telefônica e não ligar para ninguém, né? Então, a provocação ali, com muito humor, com muitas brincadeiras, mas ele vai te instigando a, de fato, aplicar o que o livro está ensinando sobre montar o seu orçamento, fazer controle financeiro, sobre começar a investir, entender os investimentos. Então, vai por todo essa ideia de provocar, de fato, uma ação. E eu vou começar já te provocando. Dinheiro traz felicidade, Cleiton? O dinheiro em si, não. O dinheiro em si, ele é uma ferramenta que pode sim te trazer momentos muito felizes, ou também não necessariamente, pode acontecer uma outra coisa não relacionada a dinheiro que pode te trazer muita tristeza. Então, o dinheiro, essa relação que a gente faz do dinheiro com a felicidade, tem gente que tem pouco e é feliz, tem gente que tem muito e está triste, então não tem uma relação direta, ainda que uma coisa é um fato. Não saber lidar bem com o dinheiro, se endividar, ter uma relação ruim com ele, a tristeza na certa. Então, a falta de dinheiro talvez seja muita tristeza. Os problemas que o dinheiro pode fazer e o mau controle dele. Agora, assim, ele pode proporcionar ter ele momentos de felicidade sim também. Agora, com relação ao seu livro, você fala também de aspectos emocionais e comportamentais que moldam as nossas decisões financeiras. Por que é tão importante esse aspecto emocional e comportamental na relação das pessoas com os investimentos e o dinheiro? Por exemplo, os nossos gastos muitas vezes estão relacionados com eventos emocionais. Pessoas que ficam estressadas e vão fazer compras, gastam mais, né? Uma relação entre duas pessoas que às vezes tentam se compensar a ausência, brigas com presentes caros. Então, muito do gasto com dinheiro também tem um fator emocional. Então, é muito importante a pessoa ter essa consciência, né? A consciência de que é o emocional dela que está movendo ela para más decisões financeiras, para que ela possa, então, assim, controlar e não se guiar pela emoção, se guiar um pouco mais nesse momento pela razão. No sentido de investimento, a mesma coisa. Muitas pessoas têm justamente por fatores emocionais ali, a necessidade de ter agora, de não projetar futuro, às vezes nem de querer pensar no futuro, que já dá crise de ansiedade, né? Então, você precisa também estar bem, lidar bem com essas questões para poder planejar o futuro, planejar uma vida longa e próspera, com dinheiro e sem ter a falta disso lá na frente, que é bem mais difícil de conquistar. E por que algumas pessoas lidam tão bem com o dinheiro e outras não? Olha, o conhecimento passa por esse caminho, né? A educação financeira, ela é muito importante. Algumas pessoas, né, às vezes não têm a consciência do dinheiro, mas mesmo assim, você muito bem ressaltou, tem pessoas que não têm todo esse conhecimento, mas lidam bem com o dinheiro. Tem a ver com toda essa relação que a gente foi conversando antes. A pessoa que consegue planejar o futuro, consegue fazer planos a longo prazo,
que ela consegue ir fazendo estratégias. Pessoas que têm o interesse de buscar o conhecimento, como os ouvintes que estão nos escutando aqui, tendem a ter uma melhor relação com o dinheiro. Pessoas que estão bem emocionalmente, conseguem lidar bem com as emoções, acabam lidando melhor com o dinheiro. Mas ainda assim, é bom ter o conhecimento, não precisa ser o conhecimento acadêmico, inclusive é uma mudança que está sendo feita no Brasil, agora a educação financeira entrando na grade curricular das escolas. Então, o conhecimento também é importante. E hoje nós temos uma questão de que as pessoas podem ter acesso à educação financeira. Antes nós praticamente não tínhamos isso e hoje nós temos, através da internet, dos sites, dos podcasts, praticamente uma infinidade de informações a respeito disso. E aí vem a curadoria. É preciso você saber separar o que é bom e o que é ruim nesse universo de informações. O que você sugeriria com relação a isso? Olha, primeira coisa, não confundir educador financeiro com guru financeiro, né? Se a pessoa está vindo lá aqui trazendo uma solução muito mirabolante, se a promessa é ficar rico, em pouquíssimo tempo já tem coisa errada aí e já deve se levantar uma antena de suspeição, né? Inclusive, na definição aqui do próprio pé de meia está escrito, nem todos chegarão a 1 milhão, isso é um fato. Mas ter uma boa relação com o dinheiro, não ter problemas relacionados a dinheiro, é o que um educador financeiro vai te ensinar a lidar. Se você vai chegar a 1 milhão ou não, se você vai usar todas as estratégias ou não, quais serão as que você está disposto a fazer, é que vai definir os seus resultados. Cleiton Yasso, Provocação Financeira, esse é o título do livro do Cleiton. Esse lançamento, as pessoas que se interessaram podem adquirir de que forma, Cleiton? O jeito mais fácil de adquirir, mais barato inclusive, já para economizar, é no site da editora, o ICLEP. Entrando lá no site da editora, procurando pelo livro Provocação Financeira, você encontra lá, já é frete direcionado para todo o Brasil, então lá é o local mais fácil. E é um livro recomendado aí para quem gosta de educação financeira, mas de uma forma mais leve, bom humor, rindo e aprendendo ao mesmo tempo. É a ideia do livro. Cleiton Yasso, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Pé de Meia. Um grande abraço e sucesso, Cleiton. Muito obrigado, Gisele. Muito sucesso e prosperidade aí para você e para todos os outros. Pé de Meia, o seu programa de finanças pessoais da Rádio Senado. Você tem dificuldade em compreender o legisleis presente em projetos em discussão no Senado? Pois é, o Senado está implementando o Senado Explica, um projeto inovador que utiliza inteligência artificial para simplificar a linguagem técnica historicamente presente na redação legislativa. Vamos entender esse assunto, como esse serviço vai funcionar, e convidamos Fabrícia Garcia, que é chefe da Assessoria de Qualidade e de Gestão da Informação Legislativa do Senado. A Fabrícia está conosco aqui no estúdio. Fabrícia, bom dia para você. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos os ouvintes do Conexão Senado. É um prazer estar aqui, uma honra. Sou ouvinte assídua do programa e é um prazer aqui falar um pouquinho sobre o nosso projeto do Senado Explica, que ele utiliza a inteligência artificial e a linguagem simples para transformar a forma como o Senado comunica suas informações legislativas. Legal, a gente está, inclusive, na edição de hoje do Conexão, falamos de vários projetos que estão sendo votados, Fabrício, agora na última semana de votações do ano, projetos dos mais diferentes tipos, né, que afetam os mais diferentes setores. Tem, por exemplo, já falamos aqui em relação à reforma tributária, pacote corte de gastos, classificação do diabetes tipo 1 como deficiência para todos os efeitos legais, enfim, uma série de projetos. Então, eu queria que você falasse aqui para a gente como é que o Senado Explica vai ajudar o cidadão a entender de forma mais clara o que está sendo discutido aqui no Senado. Bom, a proposta do Senado Explica é começar com um processo de tradução
da linguagem legislativa, que é um pouco mais técnica, um pouco mais jurídica, e trazer para uma linguagem simples, né? Que são diretrizes que, com o uso de uma linguagem mais clara e objetiva, tenta alcançar um público maior, né? Um auditório de pessoas que não tenham o mesmo contexto socioeconômico. Então, ele vai usar, a ferramenta foi feita em 3 etapas. Uma primeira etapa, onde a gente tem a tecnologia atuando na concepção dos prompts, fazendo uma análise inicial dos projetos e transformando tudo aquilo que o autor do projeto colocou no texto inicial de uma forma mais simplificada, mostrando o objetivo real e a motivação da apresentação daquele projeto. Em um segundo momento é feita uma revisão, né? Então a equipe que é responsável pela assessoria técnica jurídica faz uma validação para avaliar como que a IA transformou essa informação mais complexa e num conjunto de informações mais simples de ser entendida. E depois ela é apresentada de uma forma muito mais acessível e direta dentro da página da matéria, que a gente acredita que tem tanto no portal do Senado Federal, quanto no portal do Congresso Nacional, quanto no E-Cidadania. Então, a gente vai ter a proximidade do cidadão atuando direto no processo legislativo, conhecendo melhor aquela proposta ou de uma proposta de emenda constitucional, ou um projeto de lei complementar, uma medida provisória e um projeto de lei do Congresso Nacional. Legal. Então, pelo que a gente está observando aqui, pelo que eu observei, então, a inteligência artificial vai ser usada, né? Porque hoje a inteligência artificial está bem presente, estamos observando isso no dia a dia, mas o fator humano vai estar presente. A inteligência artificial vai jogar as informações iniciais, mas vai ter um revisor humano, aí a equipe dos assessores do Senado, o serviço técnico do Senado, a equipe técnica do Senado, vai fazer uma revisão exatamente para ver se tem alguma incoerência ali, que a inteligência artificial também dá suas mancadinhas, né? E aí vai ter o revisor humano, então vai ter uma revisão humana para garantir uma informação bem exata de qualidade. Exato, Adriano, isso mesmo. Então, o Senado explica, ele através dos prompts vai fazer essa tradução, vai gerar esses novos textos, tanto do que o autor quer propor como uma alteração legislativa, quanto os impactos que isso traduz na sociedade. E a equipe vai sempre fazer uma revisão humana, então sempre quando for publicado após essa revisão humana, e com certeza ainda teremos ali um papel do cidadão de dar a sua aprovação, se acredita que aquela informação foi de grande valia para ela, né, para o entendimento dela. Então vai ter ali uma possibilidade que o cidadão mostre para a IA e para nós, como validadores humanos, se aquela informação foi gerada corretamente ou não num primeiro momento, para já que a gente possa, em voo, conseguir alterar esses prompts e cada vez mais otimizar o trabalho. Entendi. Então vai ter o projeto vai ser implantado agora inicialmente, né? É um projeto que eu vejo assim que é inédito, né? Que até nos legislativos, exatamente para facilitar a compreensão do cidadão, mas não é uma coisa acabada, uma coisa terminada, é um projeto que vai sendo aprimorado durante o tempo, né? Com a ajuda do cidadão, com o retorno que o cidadão der à medida que vai usando esse serviço. Seria isso? Exato. Então, num primeiro momento, a gente fez um projeto, digamos assim, um projeto piloto, e pegamos matérias que estão em tramitação, ou seja, matérias que estão sendo discutidas dentro do Senado Federal, e chegamos ao número de aproximadamente 500 matérias, dentre esses 4 tipos que a gente achou serem prioritários no primeiro momento, que são as medidas provisórias, os projetos de lei do Congresso, os projetos de lei complementar e também projeto de lei complementar e... Então, projeto de lei, emendas constitucionais, proposta de emendas à Constituição também. Isso. E as propostas de emenda à Constituição, exatamente. Então, com isso, a gente chegou em 500 validações desses textos, né? De tanto da justificativa do projeto, quanto dos impactos que isso vai ter na sociedade.
E posteriormente nós também teremos uma nova validação de um campo onde a gente vai falar sobre a tramitação, ou seja, o caminho que o projeto de lei vai fazer dentro do Senado, que geralmente a gente tem aquela dúvida de quanto o senador propõe uma matéria, e o que vai acontecer depois que ele é lido. Então ela vai falar também quais são os próximos passos da matéria, ou quando ela já estiver numa fase final, numa validação, num estado de votação, o que aconteceu com aquela matéria para chegar naquele momento. Então, vai ser um projeto que tem aí um longo caminho pela frente de otimização e melhoria das informações legislativas que vamos apresentar no nosso portal. E o portal do Senado tem muitas informações, né? Onde é que o Senado Explica vai ficar no portal do Senado? Quando o Senado Explica for lançado oficialmente, estiver disponível no portal, em que seções do portal ele vai ficar ali disponível para o cidadão verificar e curtir o serviço? Bom, quando a gente entra, ela não tem uma página específica, porque todas as matérias que estarão em tramitação, que estão ou estarão em tramitação, vão ter essa informação. Então, por exemplo, você estava falando agora mais cedo sobre o projeto da reforma tributária, e eu tenho ali uma matéria no portal do Senado falando sobre essa matéria. Então, sempre vai aparecer lá um link do PLP 68 de 2024, você clicando nesse link, você vai direto à página daquela matéria, que a gente fala que é a ficha de tramitação da matéria. Essas são as informações completas e técnicas dessa matéria legislativa. E lá a gente vai ter esses dois novos campos, apresentando de uma forma muito mais acessível, muito mais direta, as informações que nós geramos através da IA generativa. Legal. Estamos conversando com Fabrícia Garcia, que é da Assessoria de Qualidade e Gestão da Informação Legislativa do Senado. O assunto é o Senado Explica. É um projeto inovador, utiliza inteligência artificial para simplificar a linguagem técnica que historicamente é presente na redação legislativa, exatamente para que o cidadão possa acompanhar de forma mais eficiente o que está sendo discutido aqui no Senado, coisas que vão impactar a vida do cidadão caso o projeto seja aprovado. Fabrício, agora queremos saber quando é que o Senado Explica vai estar disponível, quando é que vai ser a previsão de lançamento, já que estamos aí na última semana de atividades do Congresso Nacional no ano. Nossa, vai ser interessante essa semana, né? Muita coisa acontecendo dentro da casa, e nosso presidente, Rodrigo Pacheco, vai fazer o lançamento desse novo serviço direto no plenário, com uma fala em plenária, e até o final dessa semana esse serviço vai estar disponível nessas 500 matérias legislativas. Legal, então vamos ficar aí na expectativa do lançamento, né, oficial do Senado Explica, mas já deu para entender aqui que realmente vai ser uma mão na roda para o cidadão poder acompanhar, o cidadão que muitas vezes já usa o e-cidadania para acompanhar, né, as atividades do Senado, né, do Senado Federal, vai ter mais essa ferramenta, né, Fabrício, exatamente para que o Senado fique mais próximo do cidadão e o cidadão possa interagir, né, com os senadores, interagir com a casa, para que o processo legislativo flua de forma mais clara, mais tranquila, porque a ideia é essa, né, que o Senado e o cidadão façam uma tabelinha para que as propostas que saiam aqui do Senado possam estar mais em harmonia com os desejos da sociedade. Seria isso? É isso mesmo, Adriano. Então, reforçando, essa informação também vai ser incluída nas matérias que estão lá disponibilizadas pelo e-Cidadania e também no portal do Senado Federal e do Congresso Nacional. E a ideia é que o impacto disso aí na sociedade seja de trazer muito mais transparência, né, acessibilidade e acesso ao público à informação legislativa de uma forma clara e objetiva. Legal, tá aí então. Então ouvimos a Fabrícia Garcia explicando aí as informações sobre essa nova ferramenta aqui no Senado, né? O Senado Explica. Fabrícia, muito obrigado aqui pela entrevista, ter atendido ao nosso convite. Muito obrigado também pela audiência, você que é ouvinte aí do Conexão Senado, da programação da Rádio Senado. E aqui o Conexão Senado está sempre aberto aqui às novidades que o pessoal aí da informação legislativa do Senado está preparando para a gente, tá bom? Muito obrigada, Adriano. A
Agenda do Senado. Daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, tem reunião da Comissão de Educação e Cultura. A repórter Marcela Cunha vai acompanhar. Bom dia, Marcela. Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. Bom dia, claro, aos nossos ouvintes da Rádio Senado. Olha, daqui a pouco, às 10 horas, eu vou acompanhar a reunião da Comissão de Educação. E hoje a gente tem na pauta 2 projetos que criam os exames nacionais de proficiência, um em medicina, o outro em odontologia. Essas seriam provas nacionais obrigatórias para todas as pessoas formadas que queiram exercer legalmente a profissão. A gente pensa aí nos moldes do que a OAB é hoje para quem se forma em direito. E segundo o relatório do senador astronauta Marcos Pontes, ele relatou o projeto da medicina. Essa foi uma demanda do próprio setor, que tem se queixado de um aumento na quantidade de cursos no país, que a gente realmente vê, nem sempre de boa qualidade. A Comissão de Educação também vai analisar uma proposta da senadora Janaína Farias, que estimula o ingresso de pessoas idosas nas universidades públicas. Ela argumenta que muitas vezes são pessoas que não tiveram seu direito à educação garantido quando mais jovens e cita o exemplo da UNB, a Universidade aqui de Brasília, que abriu um vestibular exclusivamente para pessoas com mais de 60 anos. Com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Marcela Cunha. Um abraço. Também às 10 horas acontece a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço. Bom dia, Bruno. Bom dia para os colegas do Conexão Senado, bom dia para os ouvintes. A Comissão de Assuntos Econômicos tem 3 pedidos de empréstimos internacionais para analisar. Um de 57 milhões e 600 mil dólares para o governo do estado do Espírito Santo aplicar no Programa de Requalificação Sustentável para o Desenvolvimento e a Mobilidade Urbana no município de Serra. Outro de 125 milhões de dólares para o Programa de Inclusão Social e Territorial de Salvador. E um terceiro de 42 milhões de dólares para o Programa Bahia Mais Digital do governo do estado da Bahia. Os senadores podem votar ainda a criação de selo a ser concedido a empresas que contribuem para a redução dos impactos no meio ambiente, a atualização dos limites para enquadramento no Simples Nacional, cadastro informatizado de obras públicas custeadas com recursos federais e apoio ao agricultor familiar para a recuperação de solos e pastagens, entre outras matérias. Valeu, Bruno. Muito obrigado aí pelas informações. Ainda às 10 horas está prevista a reunião da Comissão de Segurança Pública. Vamos chamar agora o repórter César Mendes. Bom dia, César. Bom dia, colegas do Conexão Senado e bom dia, ouvintes. Os senadores devem votar hoje na Comissão de Segurança Pública o relatório da senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, de avaliação da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. Instituída por lei em 2019, a política objetiva permitir uma resposta coordenada e integrada do poder público para um problema que afeta milhares de famílias no país. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelam o desaparecimento de 74 mil pessoas no Brasil em 2022. A maioria dos casos, 46,7%, registrados na região sudeste. No relatório, Damares aponta alguns avanços, como a criação do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas e a capacitação de agentes públicos para lidar com o problema, mas afirma que a falta de padronização dos dados e a subnotificação dos casos de desaparecimento no país revelam a necessidade de aperfeiçoamento das estratégias implementadas. Lembrando que essa reunião começa às 10 da manhã. Eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigado ao César Mendes. Às 11 horas da manhã, CPI das Betes ouve Carlos Manuel Baigorre, presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Essa parte da manhã. Agora vamos à parte da tarde. Às 2 horas tem sessão deliberativa no plenário do Senado. A repórter Érica Christian vai acompanhar tudo. Bom dia, Érica. Bom dia, Gesiel. Bom dia, Adriano. E uma excelente terça-feira para todos os ouvintes da Rádio Senado. E o plenário deve
deve votar hoje a renegociação da dívida dos estados com a União, que é uma proposta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Também estão na pauta a regulamentação do funcionamento de cooperativas de seguro e de grupos de proteção patrimonial mutualista, além da proibição da importação de resíduos sólidos, da transformação em patrimônio cultural brasileiro das barracas de praia e da atividade dos barraqueiros da Praia do Futuro em Fortaleza, no Ceará, e 2 acordos internacionais do Brasil com a Noruega e a Arábia Saudita. A sessão do plenário está prevista para começar às 14h com os discursos e às 16h com as votações. Tudo será transmitido ao vivo pela Rádio Senado, TV Senado e pelo canal da TV Senado no YouTube. A todos os nossos ouvintes, eu desejo uma excelente terça-feira. Gesiel, Adriano. Érica, muito obrigado aí pelas informações. Também às 14h, a Comissão de Educação e Cultura faz uma audiência pública com o tema O viés político e ideológico presente em livros didáticos que abordam o agronegócio brasileiro e promovem a desinformação a alunos de escolas públicas e privadas de todo o país. Ainda às 14h, a Comissão Diretora do Senado analisa requerimentos e uma alteração no ato da Comissão Diretora número 1 de 2023 para autorizar a participação remota dos senadores e das senadoras com deficiência física em quaisquer das sessões e reuniões públicas do Senado. Para acompanhar os trabalhos legislativos, acesse senado.leg.br/36 reuniões realizadas, 13 delas audiências públicas, 49 projetos aprovados. Esses são alguns números da Comissão de Segurança Pública em 2024. Para fazer um balanço das atividades da CSP neste ano, nós convidamos o presidente da comissão, o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Senador, muito bom dia. Bom dia, Adriano Farias. Primeiramente, quero te agradecer por mais esta oportunidade e parabenizá-los aí pelo programa maravilhoso que leva a verdadeira informação a todo o povo brasileiro, principalmente aos meus irmãos acrianos. Como você disse, que essa hora ainda tem muita gente dormindo, são exatamente 6h40, né? Nós temos 2 horas de fuso, mas também tem muita gente ligada no teu programa, pode ter certeza disso. Obrigado, senador. Senador, a Comissão de Segurança Pública fez 36 reuniões em 2024, tem uma inclusive agendada para daqui a pouco, né? Nessa terça-feira. Agora, que projetos o senhor destacaria entre os aprovados pela Comissão de Segurança Pública em 2024? Adriano, eu, com todo respeito às demais comissões, né, você sabe que a Comissão de Segurança Pública do Senado ela é nova, né? Nós estamos apenas ali com 2 mandatos quando foi criada a comissão. Na verdade, essa comissão foi criada pelo Major Olímpio, nosso saudoso Major Olímpio, que veio a falecer, que era senador do Estado de São Paulo. Depois o Omar Aziz assumiu e hoje estou à frente dessa comissão. Então, para mim, lógico, os méritos não são só meus, são dos membros da comissão. Eu tenho uma equipe maravilhosa, né, uma assessoria maravilhosa, e a nossa comissão é composta por parlamentares competentíssimos. E fico muito orgulhoso e muito feliz de saber que a nossa comissão, a Comissão de Segurança Pública, que é um tema delicadíssimo, quando você fala de segurança, é um tema delicado, é complexo, né? Você cria algumas situações perigosas, mas é a nossa missão. E quando você me pergunta qual o projeto mais importante dessa comissão, isso depende de você, como você vê o projeto. Por exemplo, nós temos ali, por exemplo, parlamentares, mulheres, que fazem um trabalho maravilhoso, que o trabalho dela é focado contra a violência das mulheres. Mas eu acho que o projeto mais complexo que nós discutimos ali, tivemos um debate acirrado,
foi quando nós discutimos a saidinha, né, que ele foi chamado pela imprensa a saidinha dos presos. E graças a Deus nós temos uma contribuição grande e com certeza ajudou muito o nosso sistema penitenciário do Brasil. E outra situação complexa foi aquela audiência pública que nós chamamos o secretário de Polícia Penal, quando aqueles 2 presos fugiram de um presídio de segurança máxima, que nós nunca tínhamos se deparado com uma situação dessa. Preso fugir de um presídio de segurança máxima. Então, ali os debates são acirrados, né? Mas graças a Deus a gente tem conseguido levar com muita tranquilidade. Eu estou vendo aqui entre as listas, entre os projetos aprovados, senador Petecão, até um assunto que tem a ver, como o senhor falou, né? Os projetos afetam vários segmentos da sociedade. Então, por exemplo, os pais e as mães, né, que têm filhos na escola, estou vendo aqui um projeto que foi aprovado, né, no primeiro semestre, sobre a Política Nacional de Promoção da Cultura de Paz nas Escolas. Inclusive, tivemos agora nos Estados Unidos, né, mais um ataque a escolas. No Brasil já ocorreram alguns ataques. Queria que o senhor falasse também desse projeto que esteve na lista aí dos aprovados pela Comissão de Segurança Pública em 2024. Adriano, eu estava assistindo ontem a imprensa e vi essa situação dos Estados Unidos. Eu acho que uma jovem, né, Exato. Uma jovem que chegou a assassinar, foi um ou dois alunos. E nós estamos falando dos Estados Unidos, que para nós é uma referência de segurança no mundo. E aquele episódio daqueles assassinatos em Curitiba, né, que o cidadão lá invadiu uma escola, aquilo realmente trouxe uma preocupação para todos nós, né? Porque se nós não puníamos com o rigor necessário, esses episódios vai criando um precedente, né? E aí as pessoas começam a ver aqui, mas graças a Deus, né, o Brasil é um país onde as pessoas também têm eu penso que, eu não sei o que leva os Estados Unidos a situações como essas que eles estão passando, mas isso no Brasil não prosperou como tem prosperado nos Estados Unidos. A nossa justiça tem agido com muito vigor. Lá na comissão nós temos feito um debate e criando as alternativas possíveis para que nós não deixamos esse problema se espraiar por todo o país, né? Nós temos problema no Brasil todo. Por exemplo, eu moro no Acre, é uma realidade totalmente diferente de quem está no Paraná, de quem está no Rio de Janeiro. Nós vivemos num país continental, né? Então é muito complexo, né? É preciso que nós tivemos aqui uma visita do ministro Lewandowski semana retrasada aqui na comissão. Ele mesmo fez questão de vir para fazer uma prestação de conta, e esse foi um dos temas, né, que ele levantou com muita preocupação. Então é preciso que nós aqui da comissão, não só nós, mas todo o parlamento, possa tratar esse problema com o carinho, né, com a preocupação que ele merece. Cada dia que nós nos deparamos com uma situação dessa que nós vimos ontem nos Estados Unidos, eu te confesso que eu fico muito preocupado. Mas vamos continuar aí criando as condições. Eu acho que um colega queria que nós, no debate, queria que nós colocássemos polícias em todas as escolas. Imagina como que o Estado, o município ou o Estado iria conseguir fazer esse tipo de segurança. Nós também discutimos a possibilidade de alocar câmeras nas escolas. Isso tem um custo muito alto. Mas eu tenho fé em Deus, que com muita responsabilidade, com muita tranquilidade, nós não podemos politizar esse tipo de debate, né? Fazer um discurso ideológico. Esse é um problema que nos traz uma preocupação muito grande, né? E não só a nós, mas as mães desses jovens que estão nas escolas, os pais. Pode ter certeza que hoje nós não temos mais a segurança que nós tínhamos no passado. Mas vamos continuar
nesse debate, nessa luta. Se Deus quiser, vamos criar as condições para que esse jovem possa ir às escolas com mais segurança. Estamos conversando com o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, presidente da Comissão de Segurança Pública aqui do Senado. Senador, o senhor está encerrando aí a sua gestão, né, junto à CSP. O senhor foi eleito presidente da Comissão de Segurança Pública em março de 2023, então a cada 2 anos, né, tem aí uma mudança entre os presidentes. Queria que o senhor fizesse aí um balanço da sua passagem à frente da CSP, Comissão de Segurança Pública, nesses últimos 2 anos, nesse último biênio. Adriano, na nossa humilde avaliação, né, como eu te falei, isso não é mérito só meu, é mérito de todos os membros da comissão. Nós temos um grupo de parlamentares ali, temos ali um Flávio Bolsonaro, temos ali um Sérgio Moro, temos o General Mourão, temos um Contarato, temos ali um grupo bom, muito bom, a senadora Leila, muita gente boa. Eu cometo até injustiça, às vezes, citando nome, porque esqueço de alguns colegas, né? Mas eu penso que, no geral, a nossa produtividade foi excelente. Como eu te falei, é um tema muito complexo. Eu conheço alguns colegas que às vezes até me questionam, me chamam de doido, como é que a gente está ali, né, no meio do discurso tão acirrado. Mas alguém precisa fazer, né? E esse alguém fui eu. Então, eu não sou especialista, não sou policial, mas eu diria que formei na faculdade da vida. Nós já estamos aí com 32 anos de mandato, né? Eu perdi meu pai muito cedo, meu pai foi assassinado com 42 anos. Eu tenho um trauma de arma muito grande, né? Então eu não acredito que através de armamento a gente pode diminuir a violência, né? Respeito a posição dos colegas que acham que defende o armamento em massa, né? Mas eu penso que com certeza a nossa comissão deu conta do recado. Lógico, tem muita coisa para ser feito, muita coisa para ser feita. Se tiver que mudar lá a presidência da comissão, pode ter certeza que eu vou continuar na comissão, que gostaria muito de dar a contribuição para o meu país e consequentemente para o estado. Eu moro no estado fronteiriço, nós temos uma violência assustadora no meu estado, o Acre, o que nós tínhamos de mais nobre, o maior patrimônio que nós tínhamos era a paz, e hoje lá no Acre a violência assusta todos nós. Então é preciso que o governo federal trate essa região de fronteira, né, que eu não diria nem com privilégio, mas dar um tratamento diferenciado, né? Por mais que o governo do estado tenha vontade em erradicar essa violência, acabar com essa violência, mas é impossível. Os municípios também não são dotados de uma estrutura adequada para combater essa violência. Mas o problema não é dos prefeitos, não é do governador, o problema é de todos nós, do governo federal, dos parlamentares que nós fomos eleitos para isso. Então temos que continuar nessa luta. Eu vou fazer o que eu posso. Estou muito feliz assim pelo sentimento de ter cumprido, mas também sou consciente que tem muita coisa para ser feita. Sou muito grato a vocês, que sempre nos deram uma cobertura maravilhosa, falando dos nossos projetos, falando do que está acontecendo, né? Às vezes fazendo crítica também, que é importante, nós não somos perfeitos. O importante é que nós estamos diante de uma situação que é um crescimento da violência no Brasil. Todo dia que você abre a televisão, você vê aí nos morros do Rio de Janeiro, nas favelas de São Paulo, uma violência crescendo que assusta todos nós, mas é preciso fazer o enfrentamento. Senador Sérgio Petecão, muito obrigado pela entrevista, um abraço para o senhor. Adriano, muito obrigado mais uma vez a você e a sua equipe. Queria aproveitar a oportunidade para te desejar um Feliz Natal, um ano novo cheio de muita prosperidade e também de muita saúde e de muita paz. É que todos nós desejamos, nós membros da comissão, a todo do povo brasileiro. A palavra-chave é paz. Obrigado, Adriano. Valeu, senador. Esse foi o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, presidente da comissão.
Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Vladimir Espinosa e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão de Educação aprova exigência de exames nacionais de proficiência em medicina e em odontologia. Hamilton Mourão classifica a prisão de Braga Neto como indecorosa. E plenário aprova emenda constitucional que atribui à União a tarefa privativa de legislar sobre a defesa e a segurança cibernética. Boa noite. A criação dos exames nacionais de proficiência em medicina e em odontologia avançou no Senado. Aprovados por unanimidade na Comissão de Educação, os projetos vão controlar a qualidade dos cursos superiores. A reportagem é de Marcela Cunha. A aprovação no Exame Nacional de Proficiência em Medicina e no Exame Nacional de Proficiência em Odontologia será requisito obrigatório para o exercício das profissões para todos os estudantes após a lei entrar em vigor. A prova será oferecida 2 vezes ao ano para testar as competências profissionais e éticas, além das habilidades clínicas dos recém-formados. O exame tem o apoio dos conselhos regionais das 2 profissões, como explica o autor, senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo. Quando nós vamos a um médico, a gente coloca a nossa vida na mão desse profissional. E é importantíssimo que esse profissional tenha o conhecimento adequado, seja testado, assim como um profissional de aviação. O senador Dr. Irã, do PP de Roraima, defendeu uma sanção para as faculdades que não obtiverem bons resultados no teste, ao citar que o Brasil forma mais de 35 mil médicos por ano. Já o senador Alan Rick, do União do Acre, defende que o aprovado nas 2 etapas do Revalida, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituição de educação superior estrangeira, não se submeta ao novo exame. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, criticou a prisão do general e ex-ministro Walter Braga Neto. A Polícia Federal prendeu Braga Neto no sábado passado por suspeita dele estar obstruindo as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado no Brasil em 2022. Mourão afirmou que, no entendimento dele, a prisão do ex-candidato à vice-presidência da República não tem respeitado o devido processo legal. A indecorosa prisão do general Braga Neto, a quem não está sendo concedido o desenrolar do devido processo legal e que antes de qualquer sentença pronunciada está afastado do convívio familiar, como se fosse um perigoso meliante, capaz de atentar contra a ordem pública ou evadir-se do país. Por outro lado, o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, defendeu a aprovação da proposta de emenda à Constituição que limita a candidatura de militares. A proposta, que tem sua relatoria, aumenta o tempo de serviço exigido para que integrantes das Forças Armadas possam concorrer em eleições sem perder a remuneração. Para o senador Cajuru, é preciso separar as atividades militares das políticas. É preciso, de uma vez por todas, que os quartéis abandonem o ranço autoritário, a ideia de que militares podem tutelar os civis. Eles estão subordinados ao poder civil e têm o dever de rechaçar qualquer tipo de apelo à ilegalidade. Em todas as circunstâncias, agir sempre em defesa do Estado democrático de direito. A relatora da CPI das Bets, senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, pediu que a Polícia Federal investigue denúncias de extorsão para que empresários do setor de apostas não sejam convocados para depor na comissão. A senadora também desmentiu suposta declaração do presidente do Senado sobre possível fim antecipado da CPI. Quem traz as informações é a repórter Érica Christian. A relatora da CPI das Bets, senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, solicitou à Polícia Federal que investigue denúncias de extorsão para que empresários do setor de apostas não sejam convocados. Ela classificou as acusações como tentativa de descredibilizar o trabalho da comissão e desmentiu uma declaração atribuída ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre o fim da CPI. Soraya Tronic abriu mão dos sigilos para comprovar a seriedade das investigações da CPI. Pedi também a realização de uma acareação entre os citados na Polícia Federal. Peço, portanto, que os parlamentares citados façam o mesmo. Afinal, quem não deve, não teme e não treme. Eu não tenho medo algum.
O vice-presidente da CPI das Bets, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, pediu à Procuradoria-Geral da República que investigue as denúncias para comprovar a seriedade da comissão. Então, espero fortemente que o procurador Paulo Gonet instaure o inquérito, faça os levantamentos necessários. Estamos aqui apurando uma atividade que envolve bilhões de reais, que drena recursos da saúde, que drena recursos da economia popular, que claramente tem indícios de crime, de lavagem, de envolvimento de agentes públicos. Os senadores do Distrito Federal, Isalci Lucas, do PL, e Damares Alves, do Republicanos, também destacaram a seriedade das investigações sobre um negócio bilionário que afeta negativamente a vida de milhares de brasileiros. A Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais deve apoiar a recuperação de solos e pastagens. É o que diz projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. Se não houver recurso para apreciação em plenário, a proposta segue para a Câmara dos Deputados. Quem informa é o repórter Bruno Lourenço. Aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto de lei inclui na Política Nacional da Agricultura Familiar o apoio à agricultor familiar para a recuperação de solos e pastagens. A relatora, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, diz que é um passo importante para a sustentabilidade e o financiamento de famílias no campo. Para incluir assistência material e abertura de linha de crédito para o agricultor familiar, destinada à recuperação de solos e pastagens, não somente para isso. A proposta também assegura juros reduzidos para as mulheres que executarem práticas sustentáveis na produção agropecuária. Se não houver pedido para nova votação no plenário do Senado, o projeto de lei segue diretamente para análise da Câmara dos Deputados. A Comissão de Segurança Pública aprovou hoje o relatório de avaliação da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. Repórter César Mendes. A Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas foi instituída por lei em 2019 e busca dar uma resposta mais efetiva do poder público para esse problema. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicam 74 mil desaparecidos no Brasil em 2022. A maioria dos casos, 46,7%, na região sudeste. No relatório, Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, afirmou que a falta de padronização de dados e a subnotificação dos casos de desaparecimento apontam a necessidade de aperfeiçoamentos e fez recomendações ao Executivo, ao Sistema de Justiça e ao Legislativo. Entre elas, a tipificação do crime de desaparecimento forçado no Código Penal, a responsabilização legal das autoridades que falharem na busca aos desaparecidos e a padronização dos procedimentos de identificação e sepultamento de corpos não identificados. O sucesso da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas depende da colaboração entre órgãos governamentais, entes federativos e entidades da sociedade civil. Damares recomendou que a Comissão de Segurança Pública destine em 2025 uma emenda específica no orçamento para a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. O Senado aprovou nesta terça-feira uma proposta de emenda à Constituição que trata da segurança e da defesa cibernética do país. Pelo texto, caberá à União legislar sobre o assunto. A repórter Marcela Diniz tem mais informações. O Senado aprovou nesta terça-feira uma proposta de emenda à Constituição que atribui à União a tarefa privativa de legislar sobre a defesa e a segurança cibernética. O objetivo é evitar conflitos entre os entes federativos e dar segurança jurídica a medidas de proteção de dados e de segurança online. O relatório do senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, atribui à União também a competência privativa para legislar sobre transporte e transferência de valores e sobre serviços, funcionamento e segurança das instituições financeiras, suas dependências e as de seus correspondentes. Para o autor, senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, a PEC aperfeiçoa o direito digital no país. Essa PEC deixa claro que é preciso criar todo um ambiente de segurança jurídica e de conhecimento da população brasileira dos seus direitos com relação à inteligência artificial, proteção de dados, que já existe uma emenda constitucional da nossa autoria, e agora a segurança cibernética. Então é importante para todo o arcabouço do direito digital no país. A PEC segue para análise da Câmara dos Deputados. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.